Fala rapaziada, tudo bem? Santiago Arias já desembarcou em Salvador para assinar o contrato. Bora para mais um conteúdo que eu vou te explicar quem é e como atua o novo reforço do Bahia. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Santiago Arias é um lateral direito colombiano de 32 anos. Ele é revelado nas categorias de base do La Equidad, mas construiu a sua história como jogador profissional lá na Europa, tá? Num primeiro momento foi vendido ao Sporting, só que ele atuou majoritariamente no Sporting B, tá? Não na equipe principal de fato. E após algumas temporadas lá na equipe portuguesa, foi vendido para viver o seu melhor momento da carreira disparado. Ele foi pro PSV da Holanda, onde atuou quase 200 partidas, foi tricampeão holandês, bicampeão da Supercopa da Holanda, foi um titular indiscutível lá daquela equipe holandesa durante praticamente todas as temporadas em que ele teve no clube. E esse destaque fez com que ele fosse vendido para o Atlético de Madrid da Espanha, onde ficou quase 2 temporadas completas por lá. A sua primeira ele jogou bastante, né? Teve bastante minutos, mas na sua segunda e última temporada, ele acabou perdendo um pouquinho de espaço, principalmente com a chegada de Trippier, um lateral direito inglês, da seleção inglesa, que jogou muito tempo no futebol inglês, e aí foi para o Atlético de Madrid, e agora retornou lá para a Premier League para jogar no Newcastle, né? E o Trippier de cara foi o titular, colocando o Arias inclusive para o banco de reservas, né? E essa perda de espaço do Arias fez com que ele fosse emprestado, né? Foi para o Leverkusen da Alemanha. Mas na equipe alemã ele só atuou uma partida. Não pela questão técnica, mas pela questão física. Infelizmente o atleta sofreu uma lesão muito grave no tornozelo esquerdo, ainda atuando pela seleção colombiana. Já vou falar um pouco mais dele na seleção. E ele ficou um longo período sem conseguir atuar para tratar dessa lesão, né, para conseguir estar 100% fisicamente após esse problema muito grave que ele teve no tornozelo, muito sem querer de fato, né, bem involuntário, uma jogada com o Maquis, um atacante da Venezuela, não lembro se era um jogo das eliminatórias, se eu não estou enganado era das eliminatórias, mas não tenho essa confirmação. E depois que ele se recuperou, né, como ele estava emprestado ao Leverkusen, ele foi emprestado novamente do Atlético de Madrid para mais uma equipe, foi pro Granada, também da Espanha, onde teve minutos, né, jogou relativamente em quantidade e estava no Cincinnati dos Estados Unidos na última temporada até chegar ao Bahia, até chegar a Salvador, né? Se lembram que eu falei da seleção colombiana? Ele é um atleta constantemente convocado, não só na principal, mas também desde as categorias de base. Foi um jogador que disputou a Copa do Mundo Sub-17 em 2009 e Sub-20 em 2011. Na seleção principal, há muito tempo é convocado quase que constantemente. Disputou a Copa de 2014 aqui no Brasil, estava naquele elenco, era a reserva do Zúñiga lateral direito, que estava ligado naquela lesão que o Neymar teve na Copa. E de 2018 o Arias também atuou e foi um titular, né, daquela competição. Em 2014 a Colômbia acabou perdendo para o Brasil nas quartas de final, e de 2018 caiu para a Inglaterra nas oitavas nos pênaltis, tá? O Arias, naturalmente, como ele é um lateral direito, ele já atuou nessa posição em um sistema com linha de 4, com 2 zagueiros e 2 laterais, mas também como um ala, tá? Em um sistema com 3 zagueiros, em muitos momentos no Atlético de Madrid e também no Cincinnati, aí na última temporada, ele atuou nessa posição e teve essa função com responsabilidades mais ofensivas. Em poucos momentos, tá? Eu ia falar alguns, mas foram pouquíssimos ao longo da sua carreira. Jogou pelo lado esquerdo, tá? Em alguns momentos bem pontuais, quando o lateral esquerdo da sua equipe não podia atuar. Ele atuou como um lateral esquerdo, mas é destro e naturalmente um lateral direito, tá? E só pra gente ter uma ideia, por ele ser um lateral e num primeiro momento, eu acho, tá? Opinião pessoal, que deva disputar a posição com o Gilberto, eu fiz um comparativo de dados, de estatísticas, de números dos dois atletas, do Arias e do Gilberto, no Campeonato Nacional de 2023. Ah, mas Vini, porra, o Arias disputou a Major League Soccer, o campeonato
dos Estados Unidos. O Gilberto disputou a Série A do Brasileirão. Sim, cara, eu não tô com os números, eu não tô querendo dizer quem é melhor ou pior, mas só para você, torcedor, ter um pouco de ideia, né, de como o Arias, das suas principais virtudes e principais deficiências no seu jogo, né? Vou colocar a tela para você ver. O Arias teve 2 gols e o Gilberto 1 nos campeonatos nacionais, né, no Campeonato Nacional de Pontos Corridos na temporada passada. Arias uma assistência e uma assistência também para o Gilberto. 20% de acerto no cruzamento para o lateral direito colombiano e 30% para o brasileiro. 1,4 desarme por jogo para o Arias e 2,1 para o Gilberto. Interceptações por partida. 1,1 Arias e 0,9 o Gilberto. Bolas recuperadas por jogo, Arias 3,8 e 6,6 pro lateral direito brasileiro, tá? Então os números mostram que, pelo menos em estatísticas, o Gilberto teve um brasileiro melhor em comparação com o Arias lá no futebol dos Estados Unidos. E se eu citei que o Arias em muitos momentos jogou como ala, eu vou destacar aí o mapa de calor do atleta na temporada passada pelo Cincinnati, na Major League Soccer, que mostra como ele realmente foi esse lateral com bastante chegada na área do adversário. Em muitos momentos ele caiu um pouquinho mais por dentro também, apesar de majoritariamente ter sido esse cara pisando na linha lateral. E já vou aproveitar esse gancho, né, de falar que ele pisa na linha lateral, que pode jogar por dentro, para falar um pouco mais sobre as características do atleta, tá? Por quê? Com a bola nos pés, eu enxergo ele um pouco parecido com o Gilberto. São dois caras de muita explosão, de muita força física, de passada larga, né, de chegar para realizar o cruzamento, apesar de eu achar que o Arias em muitos momentos pode atuar um pouco mais por dentro, ao lado dos meio-campistas, para auxiliar nas construções das jogadas. Eu não enxergo o Gilberto fazendo essa função. Mas, Vini, porra, com o Renato Paiva e com o Rogério Ceni na temporada passada, o Gilberto, em muitos momentos, atuou um pouco mais por dentro, né? Sim, e a gente pode lembrar, a gente pode reparar que foram as piores partidas dele, né? Eu, particularmente, não gosto, não enxergo o Gilberto tendo essa responsabilidade um pouco mais por dentro. O Rogério pode enxergar, aí cada um tem a sua opinião, né? Você, inclusive, torcedor, pode pensar diferente. Então, eu enxergo o Arias podendo ter essa responsabilidade. Gilberto não, Gilberto é explosão, é velocidade, é força física. O Arias também, mas também entrega outras valências. Defensivamente já enxergo bem diferente não, mas algumas decisões do Arias são diferentes do Gilberto. Isso porque o Gilberto é aquele lateral que não tem muita paciência, né? Tanto que o número de bolas recuperadas, de desarmes dele são muito bons. Por quê? Porque ele é aquele lateral de a todo momento quer roubar essa bola, a todo momento salta a pressão. Então vamos imaginar uma situação, tá? O ponta, o extremo, o adversário, recebe essa bola de costas ali na linha lateral. O ponta esquerda, né? Então o Gilberto, ele já não tem muita paciência, ele já vai para caçar, já vai para tentar roubar, já vai para se não conseguir roubar, fazer a falta. Não à toa o Gilberto em muitos momentos acaba deixando espaço lá nas suas costas por conta disso, né? Porque em alguns momentos ele erra o bote, aí deixa espaço e aí outro atleta ataca esse espaço nas suas costas. Característica diferente do Arias. O Arias já é um lateral que sustenta mais na linha de marcação, então nem sempre ele vai para dar o bote. Obviamente a gente pode ver ele saltando essa pressão, ele incomodando, ele tentando roubar, mas acho que nem sempre ele faz isso. Ele sabe o momento certo de sustentar na linha de marcação, de fechar esse espaço, de cobrir esse espaço nas suas costas. Então tem comportamentos um pouco diferentes do Gilberto, né? Mas é um lateral de muita qualidade, tá? É um lateral que dá sempre opção, que está sempre muito bem posicionado, que a gente costuma chamar na língua dos analistas de dividir referência, né? Então ele sabe o momento certo de estar posicionado mais perto do seu companheiro ou mais perto do adversário, onde a bola tá, se ele vai fechar um pouco mais por dentro, se ele vai abrir um pouco mais. Enfim, é um cara que tem essa mentalidade zonal, essa mentalidade dos espaços para tomar a sua melhor decisão. Então, por conta disso, os números dele de desarme, de interceptações, de bolas recuperadas não são tão altos, porque nem sempre ele vai para tomar essa decisão, tá? Mas é um lateral de um nível muito alto, tá? Não à toa, pô. Jogou Liga dos Campeões da Europa 2 temporadas pelo Atlético de Madrid, muito tempo no PSV, também disputou campeonatos do continente europeu lá pelo PSV, Leverkusen, enfim, cara, Copa do Mundo, eliminatórias, Copa América pela seleção colombiana.
É um atleta com experiência aqui no nosso continente e no continente europeu, jogou no mais alto nível, jogou com atletas bem importantes por lá, no esporte também, jogou com jogadores renomados, no Atlético de Madrid nem se fala, né? No PSV alguns atletas que estavam começando e estouraram depois. Então assim, eu não enxergo uma contratação ruim, muito pelo contrário, tá? Grande contratação do Bahia. É um atleta que deve entregar opções diferentes pro Rogério, né? Não sei se num primeiro momento, nem no primeiro momento, eu disse, inclusive no vídeo das contratações, que eu analisei todas as contratações das equipes da Série A do Brasileirão até o momento, que eu falei, cara, o Bahia ainda precisa de um zagueiro veloz, o Cuesta não é esse cara, o Canu não é esse cara, o Gabriel Xavier também não é, então eu acho que o Bahia precisa de um zagueiro destro veloz, e eu não vou ficar surpreso se em alguns momentos o Arias atuar como um zagueiro. Não necessariamente em linha de 4, mas talvez em alguns momentos quando o Rogério utilizar um sistema com 3 zagueiros. Não ficarei surpreso se o Gilberto jogar como ala e o Arias como um zagueiro pelo lado direito. E aí o Cuesta mais pelo lado esquerdo, pode ser o Canu mais centralizado ou o Gabriel Xavier, tá? Não sei se o Rogério vai fazer isso, não é informação, é um feeling meu mesmo. Então acho que pode ser uma alternativa para o esquadrão, o Arias em alguns momentos fazer essa função para entregar mais velocidade, mais recomposição, principalmente quando o Bahia tiver a bola, né, que vai deixar esse espaço nas costas dos defensores, muito atleta de qualidade, né, Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, o Bahia naturalmente, Cauli, Biel, naturalmente vai ter mais a bola em comparação com a temporada passada, eu acho isso, né, porque esses caras que eu citei precisam ter a posse para desempenhar o seu melhor futebol. Fazer esses caras a todo momento correr atrás dos outros, aí, mano, aí vai ser complicado, né? Então, naturalmente, se o Bahia tiver mais a posse que os adversários, vai deixar esse espaço lá nas costas. E aí o Cuesta vai conseguir recuperar esse espaço? O Cuesta é brincadeira construindo, é muito bom jogador construindo, muito bom passe, muito bom cruzamento. Um atleta que quando vai defender contra um centroavante mais de contato físico, ele é muito bom. Mas quando tem que correr um espaço muito grande, quando tem que recuperar esse espaço às costas, esquece. O Canu é a mesma coisa, o Gabriel também, Xavier também. Então acho que o Arias pode ser essa alternativa aí pro Rogério Ceni, claro, se o Bahia não for ainda no mercado contratar esse zagueiro destro um pouco mais veloz. Se contratar, aí esquece, cara. Aí acho que vai ser uma contratação primordial para o modelo de jogo do Rogério Ceni, tá? Mas quanto ao Arias, baita contratação, tem tudo para ajudar muito. Se ele vai ser titular, aí é outra história, né? O Gilberto também é um excelente lateral. Eu sou muito fã realmente do futebol do Gilberto, gosto muito. Então, quem vai decidir é o professor Rogério Ceni, tá, rapaziada? E aí, concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.